paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 21º domingo do tempo comum. Deixamos uma pausa, tivemos com a Assunção de Nossa Senhora ao céu e retomamos o capítulo 6 do Evangelho de João. E encerramos este capítulo que, como já expliquei as outras vezes, nos apresenta o dom que Jesus nos deixou, sua carne e o seu sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida. Mas vamos retomar o que Jesus dizia ainda no 19º domingo do tempo comum. Naquele domingo, Jesus encerrava o Evangelho que nós proclamamos com estas palavras: "E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo." Se tivéssemos celebrado o 20º domingo, em lugar da Assunção de Maria ao céu, nós teríamos encontrado um trecho, sempre deste capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus disse claramente: "Meu corpo é a minha carne, o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida." E para comer este corpo, este sangue, é para comer. E este dom que Jesus vai dar, que eu darei, a vida para o mundo, é para dar a vida. Ou seja, não é só Jesus que doa a vida, como sabemos, na cruz, mas o alimento que ele vai dar é para a vida eterna. É o penhor da vida eterna, mas também é a presença do Senhor que acompanha a nossa vida. Presença que é carne e sangue, mas evidentemente é Ele mesmo. Ou seja, nos alimentando com a Eucaristia, nós participamos desta intimidade com Jesus. Se torna parte de nós. Claro que seria melhor dizer também que nós entramos a fazer parte da vida dele. É recíproca esta intimidade. Só que, evidentemente, estas palavras não são nada fáceis. Não é por acaso que também na missa nós proclamamos, após as palavras do memorial da ceia do Senhor, eis o mistério da nossa fé. Porque se não temos presente toda a vida de Jesus, desde o começo, digamos, toda a vida doada, e sobretudo, é claro, o momento mais difícil, a provação pior, maior, podemos dizer, que a cruz, e depois também a ressurreição, nós não entendemos o que significa mesmo dar a vida, amar até o fim. Portanto, era óbvio, era para se esperar, se nós tivéssemos celebrado e, portanto, lido o Evangelho do 20º domingo do tempo comum, teríamos encontrado a pergunta que o povo se fez: como é possível ele dar o seu corpo, o seu sangue, a sua carne para comer? Como é possível isto? É claro que a pergunta continua. Se nós não sabemos fazer a ligação entre o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, e portanto a Eucaristia com a vida de Jesus, para nós também é somente palavras bonitas, somente, mas não significam, não trazem todas as consequências que deveriam ter. E estou dizendo isso porque, de outra forma, não entenderíamos o Evangelho deste 21º domingo do tempo comum. Porque, depois de ter falado do jeito que eu acabo de lembrar, o povo diz: estas palavras são duras. Porque está falando de uma vida doada. E nós sabemos que este, afinal, é o segredo não só da nossa fé, mas também da nossa vida de cristãos. Ou aprendemos com Jesus a fazer da nossa vida um dom, portanto, doamos, nós também colocamos a serviço dos demais irmãos a nossa fé, a nossa vida, senão nós gastamos a vida que vai passando, mas para a nossa vantagem, e não por amor, como Jesus nos ensinou. Portanto, é uma linguagem difícil, dura. E aí é que Jesus responde, e responde
como. Ou seja, não diz que não é uma linguagem fácil. É dura, é difícil pensar em, sobretudo, num Deus que dá a vida e não num Deus que triunfa. Ou pior, como também era para se pensar e ainda pensamos, tira a vida. Se é para ganhar, mata os inimigos, vamos dizer. Não é o nosso Deus. Jesus, primeiro, não tem inimigos, mas se é para ama até os inimigos, e dá a vida até para os inimigos. Jesus perdoa, pede ao Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, é um Deus que perde. Este é o grande mistério também da nossa fé, a grande questão. Se nós temos na nossa cabeça, no nosso coração, um Deus tão poderoso, entre aspas, que deve dominar ao ponto de esmagar a humanidade ou por aí, não é o nosso Deus. Nosso Deus, que Jesus veio nos ensinar como Ele é de verdade, e nós acreditamos nisso, é um Deus que prefere morrer que matar. Ama até dar a própria vida. Portanto, uma linguagem difícil. Dizer dura, dizer difícil é equivalente, quer dizer, significa que não é fácil. E aí Jesus faz uma pergunta aos discípulos, é a pergunta que vale para nós também. Vocês também querem ir embora? Ou seja, se é tão difícil seguir Jesus, o povo ia embora e Jesus pergunta aos discípulos também se eles querem ir embora. É o sentido bonito desta pergunta do Evangelho deste domingo. E aí nós temos a resposta maravilhosa de Pedro que diz: onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E depois diz: nós cremos firmemente que és o Filho de Deus que o Pai enviou. Portanto, nós temos várias questões neste Evangelho que, evidentemente, procuro resumir. Primeiro, esta questão de palavras e uma carne e um sangue, um pão e um vinho. Podemos dizer, o pão descido do céu, a vida doada de Jesus. E Jesus, que porém é o Filho que o Pai enviou. Portanto, precisa entender este Filho. E aí é que Jesus, na página do Evangelho deste domingo, diz uma coisa bonita, que é o Pai que também ajuda a entender o Filho. Ou seja, é algo que nós precisamos pedir ao Pai, que nos ajude a entrar nesta dinâmica amorosa do Filho. Portanto, seja esta a nossa oração. Eu somente quero concluir hoje a nossa pequena reflexão, não só lembrando estas palavras e deixando a pergunta para nós, porque também, é claro, a tentação de pensar ou imaginar um outro Deus, que seja o poderoso que resolva todos os problemas, como Jesus, que queriam fazê-lo rei, mas ele não quis, porque não é para isso que ele veio. Ele veio para nos ensinar a doar a nossa vida. Portanto, é uma linguagem difícil, é uma palavra que compromete totalmente. É aí que eu quero convidar a fazer uma reflexão, avaliando também a nossa participação nas celebrações das missas, quando nós vamos na missa. Ou seja, para entender a Eucaristia, nós precisamos também acolher a palavra do Senhor. Não é por acaso que o Evangelho, o Concílio Vaticano II, ensinou que a Igreja oferece duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Se nós separamos a mesa da palavra da mesa da Eucaristia, falta algo. Ou seja, Jesus é o pão da vida, mas é também aquele que tem palavra de vida eterna. E, inclusive, isso se entende mais ainda e melhor lembrando as próprias palavras da Eucaristia. Porque Jesus não diz simplesmente isto é o meu corpo. Ou seja, quando nós celebramos o memorial dentro da celebração eucarística, que é a celebração da missa toda inteira, claro, tem a palavra, a proclamação, a explicação, tem os passos, mas até nas próprias palavras da Eucaristia
tem que entender, isto é meu corpo que é dado. Ou seja, a palavra é aquela que explica o gesto, o sinal. Senão, nós tiramos o pão e o vinho e podemos dizer é o corpo e o sangue de Jesus, certo? Mas a Eucaristia não é algo que fica só por aí e que nós guardamos no sacrário. É um acontecimento, é um sinal, é um gesto. Ou seja, isto é meu corpo que é dado. Ou seja, não é, repito para entender, não é simplesmente isto é meu corpo, que bom, temos o corpo do Senhor. Não, é o corpo, porque é o corpo do Senhor, porque foi dado. E se Jesus está presente, é sempre para ser oferecido de novo. Portanto, não é suficiente, digamos, guardar a Eucaristia. Precisa comer a Eucaristia. Jesus disse que quem comer o meu corpo e o meu sangue terá a vida eterna, beber o meu sangue. Ou seja, eu vou estar com ele, vou permanecer, vamos ficar unidos. Portanto, é bom entender, participar da missa, acreditar na presença do Senhor na Eucaristia, claro, faz parte da nossa vida cristã, da nossa fé. Mas é importante também que nós comamos o corpo do Senhor, ou seja, possamos receber a Eucaristia. Que, conclusão, faz parte da nossa vida porque justamente nos alimentamos. Nos alimentamos, portanto, de Jesus, palavra de vida eterna e corpo e sangue oferecidos. A sua palavra nos permite entender o que significa doar a vida e o fato de participar nos alimentando com o corpo e o sangue de Jesus significa também que nós abraçamos este jeito de viver. É uma forma de vida, celebrar a Eucaristia, viver como Jesus, aprender a doar a vida como Jesus, fazer da nossa vida um dom. Por isso nós temos a alegria de fazer isso todos os domingos, ao menos de participar. Não vamos deixar de participar da Eucaristia, não vamos deixar de escutar, entender, conhecer melhor a sua palavra, para que possamos sempre alimentar cada vez mais e cada vez melhor a nossa vida de cristão, com a palavra da vida eterna e com o pão, que é o pão descido do céu, que também Jesus prometeu que quem comer deste pão ressuscitarei no último dia. Esta intimidade, esta união profunda, misteriosa, mas totalmente gratuita, dom final de Jesus, é que nós acreditamos, portanto, participamos desta vida. Que o Senhor nos ajude e o Pai nos ilumine para encontrar, reconhecer cada vez mais Jesus, também no sacramento que nos deixou, na sua palavra, portanto, tenhamos esta vida plena, a vida de Deus.